Fala moçada do nono ano, e aí, tudo bom? Eu sou o professor Henrique Nelson, estamos começando a nossa aula de História para terminar nessa terça-feira bacana as aulas do nono ano. Acho que essa é. Então, hoje eu estou acompanhado do Plínio, nosso intérprete de Libras, né? Então, Plínio, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Nossos intérpretes sempre fazendo um trabalho maravilhoso, arrasando aí e levando nossas aulas a todos e todas, né? Fazendo com que elas de fato sejam, né, acessíveis, tá? E também eu estou acompanhado do meu parceiro de História, professor de História, professor Luciano Júnior. Tamo junto, estamos aqui no chat, como sempre, então qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, joga aí no chat que a gente passa para o professor Henrique, ok? É isso aí, pessoal, olha só, né? Quem quiser, quem interagir aqui conosco, né, pode usar o nosso aplicativo do Educa Recife. Aliás, isso é muito importante que vocês baixem o aplicativo, tá, gente? Não custa nada e, pelo contrário, vocês vão poder acompanhar nossas aulas utilizando a internet financiada pela Prefeitura do Recife, né, pela nossa Secretaria de Educação. Então, vocês não precisam de Wi-Fi, não precisam de internet móvel, enfim. Então, use aqui o nosso QR Code, né, seja do sistema iOS, seja do sistema Android. Então, vocês fazem a leitura e são direcionados para a loja de aplicativo. Professor, não posso fazer isso agora, vai depois, né? Vocês podem acessar nossas aulas pelo a nossa página no YouTube, Educa Recife, onde vocês, né, podem acompanhar todas as aulas, né, que já passaram, podem, né, assistir as reprises, tirar aquela dúvida, assistir novamente aquele trecho, a aula toda, ou podem também pegar o trecho aí e fazer a leitura do QR Code, tá bom? Então, olha, vocês têm como acompanhar nossas aulas, né, ao vivo na TV, vocês podem assistir no YouTube, vocês podem utilizar o aplicativo, então, realmente, ninguém tem desculpa para não assistir às aulas, tá? Gente, o nosso tema de hoje é a descolonização da África. A gente vai falar sobre, né, um tema realmente muito importante, porque, como nós vamos ver hoje, a África foi um continente dividido entre os europeus, entre os países europeus principalmente, e aí a gente vai ver como, vamos iniciar uma série de aulas agora, hoje, né, ao qual nós vamos ver como é que os países europeus vão construindo, vão conquistando a independência, né, a sua independência, tá certo? Então, basicamente é isso. E eu quero começar justamente, né, com um poema, né, um trecho de um poema de um autor chamado Agostinho Neto. Daqui a pouco eu falo sobre ele, mas ele diz basicamente o seguinte, né? O trecho: outros viemos lutar, para nós é ver aquilo que o povo quer realizado. É ter a terra onde nascemos, é sermos livres para trabalhar, é ter para nós o que criamos, lutar para nós é um destino, é uma ponte entre a descrença e a certeza do novo mundo. Esse é o texto do Agostinho Neto. Aí, professor, quem é Agostinho Neto? Eu não conhecia ainda. O Agostinho Neto, ele se refere aí justamente ao que ele coloca como um desejo do povo africano, né, dos povos africanos, de serem livres, de terem seus países livres para viver, para lutar, para trabalhar, para construir, né, um continente melhor e seus países melhores. E essa história, né, ela passa justamente por esse sujeito. O Agostinho Neto é uma figura interessantíssima da história da África, né? Então, ele viveu entre 1922 e 1979. Ele foi médico, foi escritor, foi um político, né? E aí, durante sua trajetória política, ele fez parte do movimento popular de libertação de Angola. E aí, nessa luta, né, nesse movimento popular, Angola era um país que até, né, desde o período colonial, desde do século XV, o final do século XV, né, a Angola começou a ser ocupada pelos portugueses, né, por Portugal. E o território só conseguiu, de fato, se tornar um país, né, um país independente, a partir de 1975, ou seja, muito recentemente. Ou seja, desde, né, da Idade Moderna, era controlado ali por Portugal, conseguindo a liberdade só recentemente. Então, o Agostinho Neto, ele fez parte dessa luta pela independência de Angola. Ele chegou a passar muitos anos preso, foi levado, né, encarcerado para Portugal salazarista, que era uma ditadura portuguesa, tá? E aí, depois, quando ele consegue a liberdade, ele volta para a África, faz parte dos movimentos de libertação de Angola, chega a lutar mesmo.
E quando Angola se torna de fato independente, ele acaba sendo o primeiro presidente de Angola, quando ele governou de 1975 até 1979. E é interessante que hoje, em Angola, atualmente em Angola, o dia do seu nascimento, que é justamente 17 de setembro, marca o Dia do Herói Nacional. Então, bom, é um feriado, uma celebração em Angola que fala sobre todo esse processo de libertação, de luta contra o colonialismo europeu e de independência de seus países. Então, a gente fala de Angola, um país falante da língua portuguesa, que passou por um processo também de ocupação por parte dos portugueses, de exploração do território, de onde vieram muitas pessoas, a partir do porto de São Paulo de Luanda, para o Brasil, como pessoas escravizadas, de onde inclusive veio o maior contingente para o Brasil, e tem muito a ver com nossa história, tem muito a ver com nossos antepassados, Então, aí a gente começa nosso debate sobre a descolonização da África, justamente fazendo essa referência a Angola, e aí mostrando para vocês aí essa imagem belíssima de Luanda, a capital de Angola, uma das maiores cidades da África, que é uma cidade que está se desenvolvendo cada vez mais desde a independência para cá. É um país que ainda sofre muito desse passado colonial, dos processos que envolveram as lutas contra o governo português, mas que aí está firme e forte no seu desenvolvimento. Então, está aí para vocês verem essa imagem bacana de Luanda, até para a gente quebrar um pouco daquela coisa que quando mostra a África, está mostrando savana, animal, e não que não seja importante, a natureza não seja importante, mas é lembrar que a África nós também temos grandiosas cidades, populações enormes, enfim. Então é sobre isso que a gente vai falar também, sobre a história dessas populações, sobre a história de luta lá na África, tá bom? Então, na aula passada, nós estudamos o fim da União Soviética e da Guerra Fria. Então a gente entrou nessa discussão, é uma discussão que segue, a gente vai seguir esse debate, porque a gente vai sempre estar se referindo à Guerra Fria, hoje mesmo vou fazer isso. Então, ou seja, como a gente está falando dessa segunda metade do século XX ainda, então a gente vai estar sempre se remetendo a isso, tá bom? E hoje, especialmente, como eu falei para vocês, vamos estudar o processo de descolonização da África. Hoje, especialmente, nós vamos compreender particularmente o que foi esse colonialismo, como é que se inicia esse processo, porque é um tema que a gente estuda ali no finalzinho do 8º ano, então a gente vai relembrar um pouco isso, e ver como as potências que iniciaram esse processo de colonização, de ocupação do território, do imperialismo, como a gente fala também, começaram a declinar até que realmente elas tivessem seu poder contestado na região. Então, quais foram os fatores que enfraqueceram a posição dos países europeus na África, na Ásia, mas a gente vai falar hoje especialmente da África, tá bom? Então, vamos fazer feito o robozinho, vamos embora, vamos debater aqui, tá certo? Então, como eu disse, qualquer questão, qualquer pergunta, manda aí para o professor Luciano, que ele vai estar atento, Precisa dessa participação do pessoal do 9º ano, beleza? É isso aí, professor Luciano? É isso aí. Só a título de curiosidade, professor, o senhor falou da Angola, eu fui aluno de um professor de inglês, Augustinho, o nome dele, E ele era angolano e foi ex-combatente pelo MPLA, era o Movimento pela Libertação da Angola, Então, eu não tenho mais notícia do professor Augustinho, mas foi um período muito legal, Aula de inglês e ainda aprendi um bocadinho sobre os costumes africanos. E a história de Angola, Vai ser bem interessante os relatos que ele tem para... Então, vamos aí, eu acho que falar um pouco sobre a descolonização da África, tem muita coisa para a gente estudar. Acho que nas próximas aulas, me enrolando aqui, mas nas próximas aulas, a gente vai trazer, por exemplo, a literatura, a gente vai falar um pouco sobre Mia Couto, por exemplo, que é um autor que tem sido muito lido e que fala sobre o processo de descolonização de Moçambique, é outro país que foi ocupado por Portugal, tá certo? Embora a presença na África fosse muito mais marcante pela França e pela Inglaterra, mas Portugal tem algumas colônias, como Angola, como Moçambique, como Cabo Verde, Então a gente vai falar um pouco sobre essas histórias também. Mas sobre a África, gente, a gente sempre precisa aprender mais sobre a África. Fala muito sobre a nossa história, sobre o nosso povo, Então nós
né? Sem dúvida, nós somos muito do continente africano. E felizmente, por conta de séculos, né, de preconceito, de exclusão, a gente acabou deixando muito essa história da África de lado, o que foi um grande erro, né? Porque se a gente não conhecer a história da África, a gente não conhece também a nossa história. Então, olha, a África, né, é um grande continente, né? Ela é o terceiro maior continente, né, do planeta, né? Então, ele perde para a Ásia, com todo o continente americano. Então, tem um território aí de 30.221.532 quilômetros quadrados, basicamente, é composto por 54 países e tem uma população, né, que supera 1 bilhão, né? 1.389.021.271 pessoas. Isso é um dado atual, tá? Certamente já aumentou de lá para cá, claro, mas aí temos, né, uma população que se aproxima a 1.400.000.000 pessoas, né? Então, tá aí. O maior país desse continente é a Argélia e o menor país, Seychelles, né? Um pequeno arquipélago, enfim. Então, esse seria um quadro geral aí da África, mas a gente pode pesquisar muito mais sobre geografia, sobre, né? Então, fica aí para vocês, né, fazerem essa pesquisa sobre o continente africano. O que nós temos mais de informação sobre a África para completar esse quadro, né? Então, façam esse trabalho aí. Bacana. Então, gente, vamos aqui começar falando, né, justamente sobre como a África ela foi partilhada, ocupada, para que depois a gente possa falar sobre o processo de descolonização. Antes, eu devo dizer para vocês o seguinte: quando a gente está estudando história moderna, a gente vai vendo que, a partir da expansão marítima portuguesa, tá certo? Vai se conquistando alguns pontos do território africano. Né? Então, como eu falei para vocês, é o caso de Angola, é o caso do Castelo da Mina. Né? Então, esses territórios, né, principalmente cidades portuárias, vão sendo, né, formadas, vão sendo, enfim, erguidas pelos europeus, especialmente pelos portugueses, tá certo? Com o objetivo de explorar inicialmente, né, ouro, marfim, por exemplo, o caso da costa do Mali, né, não se explorou muito ouro. Depois, pessoas escravizadas, que vai ser principalmente a principal atividade comercial de exploração do continente africano, né, que foi durante o final do século XV, o século XVI, o século XVIII, o século XIX. Só no início do século XIX começa a ser combatido o tráfico de pessoas escravizadas. Aqui no Brasil, o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil só não é proibido em 1850, tá certo? Então, a gente tem aí, para o Brasil, por exemplo, vai ser desde do final do século XVI até a metade do século XIX, um tráfico, né, de pessoas africanas escravizadas para o nosso país, tá? Então, esse processo, né, de exploração econômica e das pessoas no continente africano vão gerar um processo de ocupação desses territórios, por Portugal, depois pelos ingleses, por holandeses, enfim, sempre explorando, né, o continente. No século XIX, a gente vai ter um outro processo de ocupação e de exploração do território, que é justamente o que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. Ou seja, é um novo momento desse colonialismo, desse processo de ocupação e exploração do território e do seu povo. E a gente vai falar um pouco sobre ele a partir, né, do que nós chamamos de partilha da África, né? Então, vocês estão vendo nesse mapa aí, já do século XIX, os territórios que estão sendo ocupados pelos países que estão destacados aí, né, em cores, como por exemplo, a gente tem no mapa de 1880 alguns territórios que ainda não haviam sido explorados, né, pelos europeus. A gente já tem aqui, eu vou só virar para a gente, no primeiro mapa e no segundo, né, em azul, né, o território são ocupados pelos franceses, em verde pelos portugueses. Nessa cor aqui mais clarinha, que eu tenho uma dificuldade retada para saber se é rosa, se é salmão, enfim, seria o Reino Unido, tá? Em vermelho a Itália, basicamente isso, né? E amarelo a Espanha, tá? Então olhei para a tela que estão bem pequenininho ali as cores, né, as legendas, mas de modo geral é isso que nós temos. Então, entre 1880 e 1913, vocês veem, né, o quanto aumentou essa presença europeia dominando esses territórios. Tá? Então, o que nós vamos ter é uma ampliação dos domínios europeus sobre o continente africano. Se antes nós tínhamos, né, o controle, principalmente das áreas portuárias, para, né, enfim, tirar da África, né, pessoas e riquezas,
não é, esse controle ele vai se expandir no final do século XIX e início do século XX, controlando definitivamente áreas. E como é que isso acontece? Né? Isso a partir desse processo que a gente chama de neocolonialismo ou imperialismo, eu posso conceituar assim, ó. Se apresentou enquanto uma nova fase do capitalismo, e eu digo o capitalismo industrial, que se associa ao capitalismo financeiro, ou seja, lá na Europa, né, os países industrializados, Inglaterra, Espanha, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e, né, bem mais atrás desse processo, os outros, Espanha, Portugal, Itália, não é? Estão numa nova fase de exploração, desenvolvimento do sistema capitalista e começam, por exemplo, a produzir mais produtos industrializados, querem um mercado para comprar seus produtos, mas também ter acesso à matéria-prima para a sua indústria e gente para comprar, né? Ou seja, eles querem um mercado consumidor, eles querem matéria-prima para a sua indústria e querem mão de obra para explorar também. Então isso vai fazer com que esses países europeus, principalmente, e também os Estados Unidos, né, se lancem sobre outros territórios fora da Europa, fora da América, né, ou então na própria América, como é o caso dos Estados Unidos, para dividir novos territórios, outros territórios e os povos que lá viviam. Então, nesse sentido, né, como eu coloco aí, procuraram expandir suas mercadorias e dominar as produtoras de matéria-prima. E o nosso robozinho está dizendo aí, com os países poderosos dominando outros, né? É exatamente isso. Então, a gente vai ter países industrializados associados aos interesses do capital financeiro dos bancos que estão financiando e aumentando o capital dessas empresas, aumentando a sua capacidade produtiva e que vão, né, com o apoio dos países, ocupar de fato territórios e explorar os povos e a matéria-prima desses territórios. Então foi isso que aconteceu com o continente africano, né? Então, quando a gente coloca aí, os países mais industrializados procuraram dominar territórios, explorar matéria-prima e mão de obra, então os africanos sofreram muito com isso, tá? Então esse seria basicamente isso. Então, o que se refere a esse imperialismo ou neocolonialismo, só para inclusive a gente diferenciar do outro movimento, né, de colonização, a gente coloca de colonização, mas de conquista, de dominação, que aconteceu na Idade Moderna, né? Ou seja, a partir do século XV, que tinha o objetivo de explorar algumas mercadorias e escravizar as pessoas. Tá bom? Então aqui nós vamos ter uma outra fase de exploração, inclusive até mais sofisticada, com ideologia que vai, né, sustentar essa ideia. Mas olha, no caso da África, um momento importante aconteceu justamente quando houve a chamada Conferência de Berlim, que ocorreu em novembro de 1884, em fevereiro de 1885, onde as principais potências europeias se reuniram lá em Berlim, na Alemanha, e, gente, olha, pasmem, dividiram o continente africano entre eles. Então, eles pegaram mesmo o mapa da África, né? Então, a gente tem uma gravura aí, né? Então, nós temos a imagem de uma gravura da Conferência de Berlim, onde está uma mesa com, né, as pessoas, né, os líderes dos países sentados discutindo como é que eles vão dividir, partilhar a África entre eles. Essa outra gravura, né, que critica essa divisão da África, ela representa bem a ideia, né? Imagine a África aí como um bolo e os países africanos ali, ó, fatiando seus pedacinhos, cada um ficando com um pedacinho aí do continente para eles, tá? Então, o nosso robozinho está dizendo, os países europeus decidiram como iria dividir a África entre eles, é exatamente isso que aconteceu, sem participação dos africanos. Basicamente, outros países lá dizendo, olha, vamos pegar aquele continente, vamos fazer isso. Claro que eles estão associados, ligados às elites africanas, né, que para variar as elites de alguns lugares, né, acabam contribuindo para a exploração do seu próprio povo, né? Vide a história do Brasil, né? Então, essas elites associadas aos interesses europeus, né, vão se beneficiar com isso, claro, né? Estou falando dos sujeitos poderosos da América, da África, da Ásia, vão se beneficiar com esse movimento, mas o seu povo vai sofrer muito. Os seus territórios, o continente inteiro vai sofrer, porque vai perder riqueza. Né? Então, em troca de ficar com um pouquinho, as elites acabam vendendo, né, o seu povo, as suas riquezas. Infelizmente, isso aconteceu muito na história da África, na história da América, na história da Ásia. Né? Então, foram sempre ali, né, associados aos interesses dos europeus. E aí, gente,
após essa divisão, o cenário vai ser, né, aquele que a gente mostrou nos mapas. A gente tem essa imagem aí, que é uma imagem que expressa muito, né, da ideologia desse imperialismo. É né, um desenho de 1911, né, que ele é chamado da doença do sono. Né? Então está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Tá? Ela expressa não só essa ideologia do imperialismo, como o racismo dessa ideologia. Né? Então, coloca lá um grande sujeito negro, né, representando a África, ele está encostado numa árvore dormindo, enquanto, né, os europeus estão loteando o continente africano. Né? Então, vocês têm aí de imagem de sujeitos chicoteando, né, outras pessoas africanas, as bandeiras dos países que estão ali, né, tem da França, tem do Reino Unido, né, da Espanha, né, de Portugal, ali dividindo, né, a África e expoliando, né, arrancando suas riquezas. Inclusive, logo no primeiro plano aí, tem os sujeitos que estão arrancando até o nome da África aí, né? Enfim, levando, né, o sujeito levando o A da África, o outro arrancando o I. Então, essa imagem aí que representa mal, né, o africano como se fosse realmente um grande indolente ali dormindo enquanto estão levando suas riquezas, o que não representa isso. Por quê? Porque os europeus eles usaram tanto da associação com as elites locais, como também usaram muito da violência. Porque eles não chegaram só lá, gente, eu estou aqui pegando suas riquezas. Não, eles usaram os exércitos, cometeram muitas violências, assassinatos, né, contra as pessoas africanas para que pudessem, né, explorar o continente, mas ao mesmo tempo está dizendo, olha, a gente está levando a civilização para o povo africano, a gente está levando a ciência, o conhecimento, então isso estava muito por trás dessa ação, né, do imperialismo, tá bom? Ok, gente, então no final das contas, desse processo de ocupação paulatina, né, aos poucos, e da Conferência de Berlim, o resultado foi essa imagem que a gente tem aqui, justamente da direita de 1913, com todo o continente africano ali dividido entre as potências. A gente tem em roxo ali no meio o Congo belga, onde se cometeram muitas violências, das maiores atrocidades. Inclusive, na semana passada, eu dei uma aula no 8º ano que falava sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, no centro da África, no Congo, a Bélgica do rei Leopoldo II matou entre 8 e 10 milhões de congoleses. Só a nível de comparação, a Alemanha nazista no Holocausto matou 6 milhões de judeus, né? Além de comunistas, né? de pessoas, né, homoafetivas, né? Entre outros grupos, ciganos que foram perseguidos também pelos nazistas. Tá? Então, os nazistas perseguiram judeus, comunistas e por aí vai. Então, no Holocausto foram mortas 6 milhões de pessoas. Lá no Congo belga foram mortas de 8 a 10 milhões de pessoas. Né? Ambas são tragédias terríveis, mas a gente só fala do Holocausto, a gente acaba esquecendo, né? Aliás, não é um esquecimento, é um silenciamento, né? Que acaba sendo intencional. Né? Falar da África, falar dos povos africanos, não deixa de lado. Né? Os europeus praticando atrocidade, deixa de lado, ninguém vai falar sobre isso não. Então, acabam se deixando no silenciamento, silenciando essas atrocidades que aconteceram no continente africano durante esse período do imperialismo. Então, o que a gente vai estudar nesse processo de colonialismo, né, já estamos estudando, estamos entendendo esse processo, é entender como, a partir desse processo de violência e de exploração do continente, isso vai contribuir ainda mais para o declínio do continente africano. E também entender por que no século XX, os povos africanos vão conseguir se levantar diante desse jugo, né, desse processo de dominação tão difícil e que atravessou séculos e mais séculos. Então, é realmente uma história bem difícil. Bom, então, para entender como essas potências elas vão perder força e o seu peso no continente africano e no restante do mundo, a gente precisa passar pelas guerras mundiais. Não? Então, de modo geral, as duas guerras elas vão representar um enfraquecimento das potências europeias. Né? Então, elas vão ficar, de fato, né, cada vez menos poderosas economicamente, internacionalmente eles vão perder um pouco da sua posição, né, estratégica, enfim. Então, por exemplo, a gente pode colocar o seguinte aí, né, que a Primeira Guerra Mundial, que durou entre 1914 e 1918, marca esse enfraquecimento das potências europeias, afinal de contas, elas estão disputando entre elas. Inclusive, a principal tese que ajuda a explicar a Primeira Guerra Mundial foi justamente essa disputa imperialista.
né? Existia né, o Lenin, que foi o líder da Revolução Russa, ele não era só um ativista político, um revolucionário, mas ele era também um grande intelectual. Então, Lenin, no final do século XIX, início do século XX, ele escreveu uma obra sobre o imperialismo, no qual ele dizia assim, ó, essas potências europeias, elas vão brigar, elas vão primeiro dividir o mundo entre elas, mas vai chegar um momento que não tem mais o que dividir, elas vão brigar entre si. Então, isso foi justamente um dos principais motivos para a Primeira Guerra Mundial, uma disputa imperialista, uma luta entre os impérios europeus. Mas a luta entre eles vão enfraquecê-los, né? Então, foi justamente isso que aconteceu, né, na Primeira Guerra Mundial. A gente tem um mapa aí mostrando esses impérios europeus, e aí o destaque vai para a Alemanha, para o Império Austro-Húngaro, que deixou de existir com a Primeira Guerra Mundial, e o enfraquecimento, né, do outro bloco, né, das potências aliadas, é o caso do Reino Unido, da França e do Império Russo, né, que vão realmente perder muita força com a Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente tem um emblema do Império Austro-Húngaro que desapareceu, né, enfim, aliás, ele foi dividido, né, então depois da Primeira Guerra Mundial, o Império acabou se esfacelando e nós vamos ter, né, o surgimento da Áustria e da Hungria enquanto países separados depois da Primeira Guerra Mundial. Além, claro, da perda do poder econômico e do poder militar, enfim, e também da sua força política da Inglaterra, da França, né, do Estado francês, e do Império Alemão, que inclusive deixa de ser uma monarquia, passa a ser uma república ao final da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Bom, já a Segunda Guerra Mundial, ela vai ampliar isso, porque ainda na Primeira Guerra Mundial a gente vai ter a ascensão de uma grande potência, né, que estava vindo crescendo paulatinamente, vai adotar uma política meio, a princípio, de isolamento em relação à Europa, participa da Primeira Guerra Mundial, se retira dos grandes debates europeus, que é os Estados Unidos, mas que volta a participar da Segunda Guerra Mundial, e depois tem uma posição realmente de grande intervenção na Europa, que é os Estados Unidos, né? Então, a Segunda Guerra Mundial marcou definitivamente a perda da hegemonia. Quando a gente fala da hegemonia, é justamente, né, o poder. Quando a gente fala, para ser mais específico, é quando eu realmente domino a coisa sozinho. Sou hegemônico, sou todo poderoso. Eu ganhei todos os campeonatos, né? Então, nesse sentido, a Europa ganhava todos os campeonatos, deixou de ganhar, porque vão ascender outras potências, porque as duas guerras mundiais vão enfraquecer demais os países europeus. Basta dizer que a Europa terminou a Segunda Guerra Mundial totalmente destruída. Tá certo? E aí surge a grande potência Estados Unidos e nós vamos ter a grande novidade, né, do século XX, que é a União Soviética. Tá? Então, a União Soviética, ela ascende aí bastante poderosa, tá? E a disputa entre Estados Unidos e União Soviética vai levar justamente ao que a gente chama de Guerra Fria. Então, essa Guerra Fria, ela representa justamente esse outro contexto, né, da segunda metade do século XX, que muito vai sacudir o continente, né, o continente europeu, né, o continente africano, né, nessa segunda metade do século XX, e vai ser justamente um dos pontos que a gente vai analisar melhor na próxima aula. Então, em termos gerais, gente, os europeus, né, dividiram a África, tá certo? Então, repartiram a África lá entre eles, vão se enfraquecer bastante nas duas guerras mundiais na primeira metade do século XX, e já no contexto da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, nós vamos ter ali pululando, aparecendo vários movimentos de independência num continente africano. Tá certo, professor Luciano? Então, a gente fica com uma série de questões para discutir na próxima aula, não é isso? É isso, esse tema é bastante interessante, né? É um tema que vale a pena a gente se debruçar mais sobre ele, porque, como o professor Henrique falou, a gente quando observa aí a questão, né, essa questão do genocídio, né, que aconteceu aí com os africanos, né, congoleses, a gente observa que esse silenciamento ele não se dá ao acaso, né? A gente vê muito aí também de uma perspectiva, né, até racista, né, onde a gente observa que, por se tratar do continente africano, se tratar de um continente mais pobre, né, tratar de um continente de população majoritariamente preta, né, então, nesse sentido, a gente observa que o silenciamento sobre as questões que terminam levando ao extermínio, né,
essa população não se dá ao acaso, né? Se dá ao acaso, né? Mais ou menos 8 a 10 milhões de pessoas assassinadas, né? E isso é silenciado. Então vale a pena a gente refletir sobre essas temáticas. Ok, gente. Então, assim, olha, hoje nós vimos, então, como é que essa África foi partilhada, como as duas guerras mundiais enfraqueceram as potências europeias, e na próxima aula nós vamos ver todo o movimento de contestação à dominação europeia no continente africano, tá bom? Então é isso aí, agradeço ao professor Luciano, que esteve aqui conosco, acompanhando o chat, ao Plínio, né, que, enfim, né, faz esse trabalho fenomenal para nós, né? E é isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Então pesquisem sobre o nosso tema de hoje e a gente volta a conversar na próxima aula. Valeu!